Beleza. Agora, então, vou compartilhar a tela, tá? Então, agora vou abrir primeiro essa foto aqui. Muito bem. Deixa eu tirar isso daqui. Vou para cá. Ok. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos... deixa eu abrir a tela toda aqui também, já que nós conseguimos abrir a tela toda. Então, a gente vai analisar esse esqueminha aqui, tá bom? Então, ele é o seguinte, no caso, vocês já viram isso, o professor Fernando já passou isso para vocês. Algumas considerações aqui eu preciso fazer com vocês. Primeiro, eu estou usando 30 volts, por quê? Porque eu estou montando num protoboard. Protoboard, pessoal, não foi feito para trabalhar com tensão alta e com corrente alta. Então, para isso, eu estou usando 30 volts aqui, para trabalhar com a tensão mais baixa, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos falar das funções dos componentes. Então, eu tenho o meu TIC 206, que é um TRIAC, e ele vai disparar em todos os quadrantes. Conforme eu ajustar o meu potenciômetro aqui, ele vai disparar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. E aqui eu tenho um resistor R3 de 100 ohms, 5 watts, que é para manter a carga, a corrente de manutenção. Então, para eu manter a corrente de manutenção, para manter ele conduzindo, correto? Aqui eu tenho dois LEDs aqui, ó, ligados invertidos, assim, em contra-ligação, né? Por quê? Esse LED aqui, ó, ele vai funcionar no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Esse outro LED irá funcionar no terceiro e no quarto quadrante. Bom, mas como isso aqui pisca muito rápido, 60 vezes por segundo, a gente não vai enxergar. Nós vamos ver os dois LEDs acesos simultaneamente, tá bom? Bom, deixa eu sair dessa tela aqui para pegar agora, começar a nossa apresentação. Muito bem. Então, aqui nós temos aqui, então, coloquei o TRIAC no protoboard. Então, aqui eu tenho, é que o mouse é pequeno, né? Eu vou aumentar esse mouse. Eu não vou aumentar agora não, que já perdemos muito tempo. Aqui eu posso considerar A1, A2 e gate. Espera aí, deixa eu ver com certeza quem que é A1, quem que é A2 aí. A melhor maneira é consultar o pai do burro aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. TIC 206. Aqui é o A1, aqui é o A2. Ou MT1 e MT2. E esse é o gate, correto? Muito bem. Próximo, então. Aqui, eu coloquei os dois fiozinhos que trazem 30 volts AC. Eu estou usando, no caso aqui, eu estou entrando com a tensão alternada no A2. No A2 ou MT2 aqui. Próximo. Aí eu estou colocando o resistor de 100 ohms, 5 watts, que é para manter a corrente de manutenção. Aí eu coloquei no A1, né? Ou no MT1. E ele está ligando com a outra ponta dos 30 volts AC. Coloquei um LED, né? Coloquei um segundo LED. Dá para perceber, pessoal, pela foto aí, que eles estão ligados em contrafase, tá certo? Depois coloquei um resistor de 1K para alimentar um LED, um outro resistor de 1K para alimentar o outro LED. Nota
que você tem esse resistor com esses dois aqui estão ligados junto, que é o que pede o esquema. E aqui um deles alimenta um LED e o outro alimenta o outro LED, tá ok? Bom, daí coloquei o jack. Note que o jack está ligado no gate e daí ele vem aqui no 35, nessa coluna 35 aqui. Coloquei o capacitor de 100 nano, mais o resistor de 10K, que vai para o meio do potenciômetro, né? Mais um capacitor. Note que os dois capacitores eles têm que estar ligados no terra. Então, esses dois capacitores terão que ser ligados aqui, ó, nesse fio branco aqui. Aqui está o resistor. Aqui está um fio. Aqui tem um jump, né? Aqui um jump que liga, como eu disse para vocês, esse ponto do capacitor ao terra, junto aqui com esse. Aqui tem mais um jump, né? Que vai pegar daqui para cá, para o terra. O outro que vai pegar desse fio que chega com os transformador, que chega do transformador, os 30 volts, para o potenciômetro. E aqui, um segundo fio que pega do terra para o potenciômetro também. Aqui eu já coloquei o potenciômetro, né? Nota, pessoal, que eu coloquei um botão, né, um knob, por quê? Para minha mão não induzir, tá bom? E aqui tá eles acendendo. Conforme eu girei o potenciômetro, né? Conforme eu ajustei o ângulo de disparo, ele acendeu. E aqui ele está apagado, ó. Vou fazer bem rápido para você ver, ó. Então, está aceso, tá certo? Pronto. Essa é uma experiência bem simples, tá? É um dimmer que você pode fazer na sua casa. Aí você substitui, ao invés de LED, você põe uma lâmpada halógena ou uma lâmpada incandescente. Você também pode colocar também pode ajustar rotação de motor universal. Tem que ser motor universal. Motor que tem partida para o capacitor não pode, tá? E esse é o circuitinho. Então, se você colocar 110 volts aqui, né? Aqui nesse ponto, em vez de você pôr uma resistência de 100R aqui, você coloca uma lâmpada, né? Coloca uma lâmpada incandescente ou halógena, ou então um motor universal. E conforme você regular aqui, você vai aumentar, diminuir o brilho, ou aumentar e diminuir a rotação do motor. Tá ok, pessoal? É bem simples, né? Bem tranquilo isso aí, esse circuitinho para se montar, tá certo? Bom, tem um outro filme que eu vou pedir para que vocês vejam, ele está no YouTube. É que aqui, eu acredito que se eu passar o filme aqui, vocês não vão ouvir o som dele. Acho que se eu passar o som aqui, vocês ouvem o som, pessoal? Não. Fala para mim aí. Se vocês conseguem ouvir o som. Tá pausado, professor, o vídeo. Tá, eu vou pôr aqui. Vê se você ouve o som. Tá. Não, não dá para ouvir, não. Não dá, porque ele só captura a tela, né? Tá. Mas é o seguinte, pessoal. Esse vídeo, eu já subi ele para o YouTube. Eu vou passar o link para vocês aqui no Teams e também lá no WhatsApp, para que vocês assistam. É um vídeo pequeno que vai ensinar vocês como vocês testam o TRIAC, tá ok? Muito tranquilo, muito fácil, tá bom? E, com isso, a gente termina essa parte prática, tá ok? O próximo assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o amplificador operacional. Na semana que vem, eu vou fazer aqui uma experiência para vocês, aqui umas de operacional como comparador, e ele também
como um amplificadorzinho, como um gerador de ruído, né? Um gerador, um osciladorzinho em ponte de view, que a gente fala, tá? É, o professor Fernando já começou a falar com vocês de operacional? Professor, eu não lembro porque a última aula dele eu não consegui assistir. Hum, você não viu a gravação da aula? Não, eu não consegui achar depois. Ah, tá. Então, Professor, não tem gravação porque ele está basicamente passando o PowerPoint com a hum, gravação dentro. ah, tá. Entendi, entendi. Tá, ok. Bom, então, pessoal, vamos. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar, tá? Eu vou só pausar a tela aqui um pouquinho para eu preparar aqui o livro. Vocês devem ter aquele livro do Centro Paula Souza, em PDF. Lá fala de operacional, fala de amplificador, né? Então, eu vou comentar com vocês alguma coisinha sobre isso, tá bom? E basicamente é isso, tá, pessoal? Não tem muito hoje, vamos dizer assim, nossa aula não vai se alongar muito em função disso. O questionário vai estar depois das 11 horas, o questionário. Esse questionário vai ficar disponível para vocês agora. Ao invés de eu vou fazer assim, ele vai ficar disponível para vocês, no caso, até às 5 horas da próxima terça-feira. Porém, quem perdeu o prazo pode responder até às 23 horas e 59 minutos da segunda-feira da semana que vem, da outra semana, né? Já depois de mais uma semana. Só que aí ele perde a nota, né? Ele perde 20 pontos, tá certo? A gente diminui o ponto dele, tá bom? Mas, de qualquer maneira, ele não fica com falta e também não fica sem nota, tá certo, pessoal? Tudo bem? Muito bem. Deixa eu pegar lá, então. Então, deixa eu entrar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, então. Para a gente começar aqui. Deixa eu pegar o livro aqui. Aqui está o livro. Eletrônica analógica. Está aqui o livro. Deixa eu adiantar. Está lá no final. Aqui. Amplificador diferencial. Vocês conseguem ver, pessoal? Tá claro para vocês aí, para vocês verem o amplificador diferencial? Dá pra ver sim, professor. Tá claro, né? Muito bem. Deixa eu até ampliar um pouquinho mais. Então é o seguinte. Eu não vou fazer a leitura daqui, tá, pessoal? Vocês têm esse material, depois vocês podem ler com calma e tal. O que eu vou fazer é apenas uma explicação rápida para que na próxima semana, quando eu for começar a fazer a experiência, não ficar uma coisa meio aleatória para vocês jogar. Então, aqui, o amplificador diferencial, né? Isso aqui é uma introdução ao operacional, tá, pessoal? Então, ele recebe duas entradas de sinal. Então, aqui, a entrada de V1 e V2, né? Sinal alternado V1 e V2. Ele vai amplificar essa diferença e vai soltar aqui, tá certo? Então, ele é muito utilizado no circuito analógico, digital, bastante
ele tem bastante aplicação, né? Então, vamos ver um esquema dele aqui, ó. Né? Aqui deve ter um esquema dele aqui. Aqui. Aqui tem um esqueminha dele aqui. Então, eu tenho 2 transistores aqui, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Eu tenho um sinal que entra por essa base e outro sinal que entra por essa outra base. Muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho, ó, emissor ligado com emissor. O sinal, ele vai sair no coletor. Eu posso pegar o sinal saindo no coletor de Q1 ou no coletor de Q2. Então, por exemplo, se eu pegar o sinal, né, aqui, o sinal entra aqui. E se eu pegar ele aqui, ó, nesse coletor, esse sinal vai sair invertido, 180 graus. Então, se aqui for positivo, aqui vai sair negativo. Se aqui for negativo, aqui sai positivo. Aqui, a mesma coisa, né? Ele vai entrar, por exemplo, ele vai entrar aqui, ó. Se ele entra positivo, ele sai negativo aqui. Se ele entra negativo, ele sai positivo aqui. Agora, pessoal, imagine o seguinte. Eu aplico o meu sinal aqui e retiro desse lado. Como é que será que ele vai sair? Se eu aplicar ele aqui e retirar desse outro lado. Bom, então vai acontecer o seguinte, olha aqui. Se eu aplicar um sinal positivo aqui, pode perguntar. Eu acho que ele vai sair positivo, certo? Ó, você quer ver? Por quê? Ele vai entrar positivo aqui e vai sair no emissor. Então ele entra no emissor. Então aqui ele vai ser amplificado tensão e sai no emissor. Ele vai entrar nesse outro emissor aqui, né? E vai sair no coletor. Então ele entra positivo, sai positivo, entra positivo e sai positivo. A diferença, pessoal, é que ele vai sair com uma amplificação enorme, uma muito grande. Por quê? Aqui ele foi amplificado corrente num coletor comum. Aqui ele foi amplificado tensão num base comum, tá certo? Então ele vai aumentar bastante o sinal dele. E depois eu posso comparar esse sinal aqui com esse outro sinal de cá, tá bom? Deixa eu diminuir aqui agora. Bom, depois aqui ele deve estar falando do operacionalzinho. Aqui com realimentação, que é o que a gente utiliza na prática também, tá? A gente utiliza esse sistema. A vantagem, pessoal, desse tipo de amplificador, aqui ele está com realimentação. Nota que eu tenho, ó, uma tensão contínua para alimentar os coletores. Eles são do mesmo tipo, né? Eles podem ser NPN, como pode ser PNP, mas se o TR1 for NPN, o TR2 tem que ser NPN. E aqui no emissor, ó, ele é alimentado com uma tensão negativa. O coletor é alimentado com a tensão positiva e o emissor com uma tensão negativa. Pessoal, isso aqui dá um ganho de tensão altíssimo, mas muito grande. E essa pequena diferença aqui vai ser amplificado muitas vezes. E tem uma grande vantagem em relação ao classe A, que nós estudamos, que a gente viu no comecinho do semestre. Aquele classe A impedância dele era muito baixa. Aqui, não. Aqui a impedância dele é muito alta, você está entendendo? Mas é alta bastante, é muito alta mesmo. Se você fizer esse circuito esse circuito aqui, né, diferencial, com transistor FET, pessoal, você tem praticamente a mesma impedância de entrada de uma válvula eletrônica.
Basicamente a mesma coisa, tá? Bom, nota que aqui, ó, eu tenho um resistor para esse emissor e um resistor para esse outro emissor. Pessoal, essas resistências que vocês estão vendo aqui, ó, essas resistências, é para poder adaptar as diferenças de beta. Que esse transistor tem um beta, esse tem outro beta. Dificilmente eles vão ter os mesmos betas, tá? Então, esse aqui pode ter, por exemplo, 150 e esse aqui 145. Então, isso aqui vai fazer casamento entre um e outro. Para vocês terem uma ideia, pessoal, tem muitos amplificadores profissionais, né? Amplificadores de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 watts, que esses transistores são testados, sabe? Ele usa quatro desse. Ele usa 2 NPN, né? Aqui sim, 2 NP, e 2 PNP. Então, esses 4 transistores têm que ter o mesmo beta. Então, não pode dar diferença, sabe? Então, eles têm que ter o mesmo beta. Ele é testado um por um antes de ser montado. Por isso que um amplificador profissional, um aparelho profissional é caro, né? Naturalmente. Bom, devido essas resistências aqui, essa resistência ser de valor alto, né? Essa aqui não, essa é baixa. Essa também é alta. Essa impedância de entrada é altíssima. Então, isso aqui, por exemplo, se você for fazer um voltímetro eletrônico utilizando um amplificadorzinho desse, você pode colocar aqui, ó, na carga do coletor dele, um galvanômetro de 0,1 mA, que nem aquele que nós vimos ontem, que ele vai ter uma sensibilidade enorme para medir, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, ele deve já entrar aqui no operacional aqui. Bom, agora aqui sim, agora aqui ele já começa a falar do amplificador operacional integrado. Então, aqui ele faz alguns comentários, vamos ver aqui. Ó, os amplificadores operacionais têm diferentes aplicações em eletrônica. Então, são vários. Primeiro, amplificador linear, né? A principal aplicação em caso que é necessário obter um ganho estável, independente da temperatura, tempo, mudança no ganho de tensão e malha aberta. Pessoal, se não fossem os amplificadores lineares, nós não teríamos telefone celular. Porque como é que você faria um telefone celular que tem transmissor, rádio, né? Que tem que transmitir e tem que receber. E você vai usar as bobinas que você utiliza nele, num celular, são pequenas, são bobinas pequenas. Se você tivesse que encher o aparelho de bobina, não daria para você fazer ele pequenininho. Você teria que fazer que nem você vê naqueles filmes antigos do 007, né? Você assistia aqueles filmes antigos do 007 lá, Cassino Royale, Moscou contra 007, que os caras usam telefone dentro do carro, né? Que existia, né? Telefone dentro do carro, mas tinha que ter uma antena enorme em cima do carro, né? E tinha que ter um baita de um transmissor para você fazer aquilo. Então, tudo isso foi possível graças aos amplificadores lineares. Ele pode ser linear, como ele pode também não ser linear. Comparador, pessoal. Graças aos comparadores, foi possível se construir os computadores analógicos. Tá? Filtro, ele permite uma filtragem, sabe? Mas uma filtragem mesmo. Lembra quando eu falei para vocês ontem do telefone multifrequencial? Que quando você aperta o número 5, ele gera 700 e poucos hertz, mais 1.000 e poucos hertz, uma coisa assim? Ora, para você detectar aquelas frequências, somente com filtro. Filtro ativo, não filtro passivo. Amplificador logaritmo, né? Multivibrador, gerador de forma de onda. Isso aqui a gente vai fazer, ó. Eu quero montar um circuitinho desses com vocês, né? Com vocês, eu vou montar aqui em casa, né? Se fosse na escola, a gente montaria mesmo, né? Comparador, dá para a gente montar, né?
Ah, pessoal, já que eu estou falando nisso, deixa eu explicar outra coisa para vocês. É, no filme, né, no filme, naquelas fotos que tem lá a experiência com o Triac, é, eu tive que usar 30 volts porque eu usei o protoboard. Se nós estivéssemos no laboratório de eletrônica, lá nós temos kits, né, montados, kits próprios, né, de Lorenzo, que eu posso ligar em tensão alta lá e não tem problema, tá? Aqui é que não daria para a gente ligar 110 volts no protoboard, porque se qualquer errinho ele vai para o beleléu. Bom, então aqui eu tenho o símbolo do operacional, que acho que não deve ser desconhecido para vocês. Então, o símbolo é esse aqui, ó. Eu tenho uma entrada de tensão positiva e uma entrada de tensão negativa. Ou seja, pessoal, ele trabalha, acho que caiu um papel aqui no apartamento de baixo. Ele trabalha com uma fonte simétrica. Então, aqui eu tenho, né, ó, amplificador de entrada diferencial, segundo amplificador, amplificador deslocador de nível e um amplificador de potência, tá certo? Então, ó, por dentro, vamos dizer assim, teoricamente, eu tenho entre as duas entradas uma impedância altíssima. Aqui eu tenho um circuito amplificador, né? Isso aqui é para mostrar que é amplificador, tá? E aqui é a saída, tá bom? Eu não vou alongar muito na teoria, pessoal, porque o professor Fernando vai comentar isso com vocês. Então, aqui eu tenho vários tipos de amplificadores, tá? Amplificadores em malha aberta, amplificadores somador, comparador. Deixa eu ver se tem um comparador aqui para mostrar para vocês. Ver se tem um comparador aqui. Ah, não tem. Eu tenho aqui uma foto, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fechar isso aqui, vou pegar uma foto aqui para vocês de um circuitinho comparador. Aqui, onde é que está? Deixa eu ver onde é que eu pus aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui para eu achar. Eu já volto. É só um tempinho que eu já volto. Deixa eu achar aqui. Não está aqui. Deixa eu procurar aqui no outro arquivo. Acho que está tá na outra HD. Peraí, deixa eu procurar na outra HD aqui, que deve estar aqui. Só um minutinho que eu já volto. Tá aqui.
Achei. Acho que vocês estão vendo aí um esqueminha aí, né? Isso, dá para ver sim. Isso. Então, esse esqueminha que vocês estão vendo aí, deixa eu ver se eu amplio ele um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar assim. Isso. Bom, isso aqui é o esquema interno do amplificador operacional 741. Veja quantos transistores tem dentro dele, né? Um monte. E aqui tem uma coisa que vocês acho que não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar. Você tem aqui um transistor internamente que tem dois emissores, dois coletores, tá vendo? Aqui, ó, dois coletores aqui, ó. São, na realidade, aqui é como se fosse dois transistores com dois coletores. E aqui também. Bom, então eu tenho aqui, ó, uma entrada inversora e uma entrada não inversora. Ou seja, o sinal sai aqui, ó. O sinal vai sair aqui. E ele entra aqui. Aqui, vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho esses dois transistores. Aqui é um amplificador diferencial. Aqui, ó, aqui, nesses dois emissores, eu tenho esses transistores que acabam alimentando ele com a tensão negativa. Essa tensão negativa, ela chega até esses emissores passando por esses conjunto de transistor. Pessoal, o fato de passar por esses transistores significa o quê? Que a resistência, né, ôhmica diminui, a resistência dinâmica aumenta, a impedância aumenta. Porém, a corrente que passa é como se ela passasse por um resistor normal, tá? Aqui, ó, no coletor, ao invés de eu usar um resistor no coletor, eu uso o quê? Um transistor, um diodo, tá vendo? Esse transistor aqui funciona como um diodo. Nota que o coletor e a base dele está em curto. Então ele funciona como se fosse um diodo, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, pessoal. Quando ele funciona como comparador, ele vai comparar. Então, vamos supor, se eu coloco aqui, nessa entrada invertida, vamos supor que eu coloco 5 volts aqui, né? E aqui eu coloco 0 volts. Então, o que vai acontecer? Essa saída aqui vai ter uma tensão contrária, porque aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 0. Então, quando você faz a comparação, fica menos 5, né? Menos 5, aqui vai sair 5. Assim por diante. Então, ele inverte. Ó, outra coisa. Vocês estão vendo aqui na saída dele, ó, bem aqui na saída, é um classe B. Olha aqui, ó. Esse coletor está ligado no menos e esse coletor está ligado no mais. Então, aqui esse emissor liga com esse emissor, tem esses dois resistores aqui de proteção e tem esses dois transistores aqui, pessoal, que é para evitar dele queimar à toa, tá? É para proteção, simplesmente proteção. Então, se caso
isso aqui ficar em curto, o que acontece? Esses transistores aqui, ó, despolariza esse aqui, para que esse aqui não queime, tá certo? Isso aqui é a prova de burro, né? Para não ter perigo de queimar. Esses outros dois transistores que vocês estão vendo aqui, ó, faz a compensação térmica, para evitar o disparo térmico. Porque senão isso aqui vai esquentar, ó, esses dois transistores esquenta, 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 vai esquentando, esquentando, até que catapof, pifa. Então esses dois transistores é para isso, tá bom? E os outros, esse aqui é o driver, né? Que faz o casamento do pré para a saída. Então esse é um amplificadorzinho básico, um 741 básico, tá certo? Bem básico mesmo. Esse, pessoal, foi o primeiro amplificador criado na década de 60, não sei exatamente quantos anos faz, mas esse aí foi o primeiro. Depois, aperfeiçoaram, depois vieram os outros, né? Aí veio o TL71, TL72, 4558, né? Aquele que vocês montaram no primeiro semestre, que vocês montaram um amplificadorzinho, lembra? Era um operacionalzinho igualzinho esse aí. Muito bem. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu pegar um outro. Deixa eu ver se eu tenho um outro esquema aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Esse é um operacional. Aqui um amplificador inversor. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês verem. Se eu consigo ampliar um pouquinho mais. Aqui, ó. Esse é um inversorzinho. Aqui o sinal entra aqui no menos. Quando o sinal entra no menos, ele sai invertido aqui, ó. Nota aqui, pessoal, ó, quando aqui é positivo, ó, aqui é positivo, aqui negativo. Quando aqui é negativo, aqui positivo. O Fernando vai explicar todas essas equações para vocês aqui, tá bom? Deixa eu diminuir. Deixa eu ver o próximo. Não, é o próximo, eu quero... Deixa eu ver aqui o próximo. Esse tem um comparador para mostrar para vocês aqui. Comparador, somador, subtrator, diferenciador. Ver se tem o comparador aqui. Comparador que eu quero montar na semana que vem para vocês verem. Não é esse aqui, ó. Gerador de onda. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu quero montar com vocês. Que isso aqui dá para ligar uma caixinha acústica, um amplificadorzinho, e ver ele fazendo barulho, tá? Deixa eu ver aqui. Ver se tem aqui o instrumentação, fonte unipolar. Agora aqui já entra nos projetos. Aqui já está fazendo os projetos. Bom, aqui tem vários projetinhos. É o seguinte, pessoal, eu estou preparando esse material aqui, só que eu ainda preciso dar uma limpada, essas fotos estão meio sujas ainda, esses scanners estão meio sujos ainda, e aí eu preciso dar uma limpadinha neles para quero mandar para vocês, tá bom? Ó, esse aqui é legal, ó, um termômetro, você constrói um termômetrozinho com operacional. Tem aqui umas portinhas lógicas também aqui, tá vendo? Para poder funcionar legal. Bom, turma, é isso aí. Vou ficando por aqui então. Dúvidas, perguntas, questões, curiosidades, estamos às ordens. Então a aula de hoje é isso? Sim, é prática, né, pessoal? A nossa aula hoje é prática, né? Não é teoria, né? Então, deixa eu... Pronto. Então, tem dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui se vocês postaram alguma coisa. Não, a gravação foi iniciada. Então, eu vou parar a gravação, então, e daqui a pouquinho eu coloco a gravação para vocês, tanto no Teams,
quanto no WhatsApp. Vocês viram que ontem eu subi a gravação para o YouTube, que aí fica mais fácil de vocês assistirem, né? Porque no Teams, pessoal, às vezes você faz a gravação, você não acha, você está entendendo? É terrível você procurar coisa gravada no Teams. Então, eu acho melhor subir todas essas aulas agora para o YouTube e aí mandar o link para vocês, que fica mais fácil, às vezes, vocês estarem acompanhando no YouTube do que pelo Teams aqui. Não sei, é a minha opinião. Não sei o que vocês me acham. Não, é verdade mesmo, professor, porque às vezes tem aulas que eu não consigo ver depois, porque eu não consigo achar no tempo. No Teams, é. E aí, estando no WhatsApp, no YouTube, você vai lá, entra lá e pronto, tá certo? Só assim, ok? Tá. Então, pessoal, até semana que vem para vocês. Tudo de bom para vocês. E qualquer dúvida, vocês me mandem. Eu preferiria até que vocês me perguntassem no WhatsApp, na salainha de reunião, porque eu tenho mais acesso. Talvez eu não respondo na hora para você, de imediato, mas pelo menos com as horas de atraso eu respondo. No Teams, às vezes, nem sempre eu estou vendo o Teams, né? Porque durante o dia eu estou preparando aula, estou fazendo outras coisas, e nem sempre eu estou com o Teams aqui aberto, o chat do Teams aberto. Agora não, agora eu vou ficar aberto até 15 para as 9, né? Que era o nosso horário normal de aula. Eu estou com o chat do Teams aberto para, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntarem, tá bom, pessoal? Então, no mais, tudo de bom para vocês. A gravação está encerrada. Daqui a pouco eu coloco a gravação para vocês. Ok, professor, boa noite.